Você quer comprar um apartamento e o apartamento está reformado. O que verificar antes de comprar este apartamento? Bom, você encontrou aquele apartamento lindo, está totalmente reformado, com a cozinha moderna, com um piso impecável, a iluminação está elegante, enfim, tudo parece perfeito. Então, eu estou aqui para te alertar. Quando você pensa em comprar um imóvel, você precisa de tomar alguns cuidados, você precisa de estar atento a alguns detalhes. Se você pretende comprar esse imóvel, seja financiado, seja à vista, ou seja como for, e ele é um imóvel que foi reformado, muita atenção ao que eu vou falar aqui, eu vou passar para vocês aqui 10 dicas muito importantes para você não errar na compra do seu apartamento. Meu nome é Alessandra, eu sou engenheira civil e nesse canal eu ajudo você a gastar menos com obras ou compra de apartamentos, reforma de casas, enfim, tudo que tem a ver com o nosso dinheiro e com as obras, porque afinal de contas todo mundo faz obra uma vez na vida. Não tem jeito de escapar disso. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, olha, presta atenção. Porque algumas das maiores dores de cabeça que eu já vi na minha carreira como engenheira estavam exatamente escondidas em apartamentos que pareciam perfeitos à primeira vista. Quando o comprador decidia comprar sem olhar alguns detalhes, ele descobria os problemas e aí já era tarde demais. Em alguns casos, os prejuízos chegavam a milhares de reais ou dezenas de milhares de reais, enfim, depende um pouquinho da condição que a pessoa comprou, que tem apartamentos de 100 mil até apartamentos de 10 milhões, e sei lá quanto, né? Enfim, mas enfim, a pessoa tem que prestar atenção, porque quem está vendendo está com interesse de vender, ele não vai querer te mostrar os defeitos do apartamento, então você precisa de ter olhos clínicos para fazer isso, seja contratando alguém para fazer isso, ou você aprendendo aqui comigo como que você vai fazer isso aí, ok? Bom, antes de analisar qualquer contrato, existem alguns pontos fundamentais que você deve verificar. Fica comigo aqui até o final que eu vou enumerar para vocês aqui todos os erros e todos os perigos que estão envolvidos possivelmente envolvidos nesse imóvel que você deve verificar durante a visita ao imóvel. Então vamos lá. Primeiro ponto e o mais importante de todos, não se apaixone pelo imóvel, tá? Isso pode parecer até um conselho estranho, porque se você vai comprar é porque você gostou do imóvel. Mas esse é provavelmente um dos erros mais importantes que você comete, porque a partir do momento que você se apaixonou, você não olha, não observa os problemas que podem estar envolvidos ali. Tá? Muitas pessoas elas entram no apartamento e imediatamente já começam a imaginar onde que eu vou colocar os móveis, como é que eu vou decorar essa sala, como é que será a minha vida nesse espaço, como é que meu quarto vai ficar. E nesse momento entra o lado emocional que assume todo o controle. Quando isso acontece, o seu cérebro deixa de perceber sinais de alerta. Por isso te digo, antes de tudo, tente olhar para o imóvel como se você fosse um investigador, como se você estivesse ali para poder observar os defeitos do imóvel, certo? Você não está ali para admirar a decoração, você não está ali para ver se o apartamento está bonitinho. É lógico, você vai ver se está bonito também, né? Claro, né? Mas você não está ali para ver se está bonitinho o imóvel, você está ali procurando possíveis problemas que você possa enfrentar no futuro depois de comprar este imóvel. Segundo passo, segunda observação muito importante aí, ó. Observe as paredes com muita atenção, tá? Pinturas novas escondem muitas coisas, elas escondem fissuras, elas escondem trincas, rachaduras, algum tipo de ondulação, algum problema que possa estar envolvido ali, como umidade, alguma coisa nesse sentido. Então, você deve fazer o quê? Primeiro, você vai nas portas e observar o canto das portas. Encontros entre parede e teto, tá? E corredores longos. Nesses locais, vocês vão observar se tem alguma fissurazinha, tá? Se tiver, pessoal, não quer dizer que você tem que entrar em pânico. Ah, eu não vou comprar um apartamento porque tem uma fissura aqui. Mas também não ignore essa fissura.
tá? Muitas vezes uma rachadura não representa nada, é apenas um movimento ali da própria parede com a pintura, ou às vezes bateu um prego, aconteceu alguma coisa ali, tá? Mas muitas vezes pode ocorrer riscos estruturais, certo? Então, o ideal é que, se você percebeu fissuras em mais de uma porta, mais de uma parede, no corredor, em vários lugares, você chame um engenheiro para ele poder avaliar, para fazer uma avaliação desse imóvel, para ver se essas fissuras elas não são nada demais ou se existe algum risco. E se existir algum risco, se esse risco é um risco leve, que você consegue resolver, de repente você fazendo ali uma negociação com o proprietário, você consegue resolver, ou se é um risco muito, que pode ocasionar aí no futuro uma coisa muito grave, que de repente não vale a pena nem a compra do imóvel, certo? Então, esses tipos de rachadura, elas podem indicar movimentações importantes na construção, que são exatamente, e é exatamente por isso que uma avaliação técnica pode fazer toda a diferença para você, certo? Terceiro passo, verifique o piso, tá? Pouca gente faz isso, mas caminhe pelo ambiente, prestando atenção no som. Se o som tiver oco, tá? Você vai, se tiver oco, pode ter algum problema. Às vezes, hoje em dia, o pessoal usa muito piso flutuante, às vezes você não consegue observar esse tipo de coisa. Mas se for o piso, um porcelanato ou um piso comum, se você puder, até pega ali um cabo de vassoura e dá uma batidinha nele, assim, se você observar que está fazendo um barulhinho pouco, né, um barulho pode significar infiltração, uma infiltração antiga, pode significar alguma movimentação estrutural, alguma coisa aí. Porque o piso bonito não significa que o problema foi resolvido. Às vezes ele foi apenas escondido ali, fez um piso sobre piso, fez alguma coisa ali que só escondeu o problema para poder fazer a venda, tá? Quarto passo para nós aí, procure sinais de infiltração, tá? Infiltração, pessoal, é o problema mais grave que existe em casa, seja apartamento, seja onde for. O problema mais grave é o problema de água, tá? A água, infiltração, ele é um problema recorrente que muitas e muitas vezes você pode ter problema com aquilo, às vezes anos e anos e anos. Eu tenho experiência com isso, de apartamentos que eu fiscalizo, que eu vou lá para poder ver o que está acontecendo, ou que as pessoas me mandam imagens, me mandam fotos, imagens, vídeos, fazem videochamadas, consultoria comigo, e a primeira coisa que eu já bato o olho, eu já vejo e falo, pô, tem um problema de infiltração aí, que nós temos que ver de onde está vindo essa infiltração. Então, você vai observar manchas escuras, por exemplo, no banheiro, se você vê que tem um azulejo ali que está com uma manchinha mais escura, um é branquinho clarinho, o outro está um branco assim, meio parecendo gelo, tá com infiltração, pode ter certeza que tem problema de infiltração. Se tiver bolhas na pintura das paredes, é infiltração. Se tiver mofo, é infiltração, com certeza. O mofo, ele é um sinal muito claro de infiltração, porém, tem que ficar atento com o mofo, que muitas vezes pode ser só porque as pessoas não abrem a janela também, né? Porque a casa precisa respirar, assim como a gente precisa respirar, tá? Então, o mofo, ele foi uma coisa assim muito visível ali, e no caso, se o apartamento foi reformado, não vai estar muito visível não, né? Mas se tiver cheiro de mofo, cheiro de umidade, ou se você perceber os rodapés das paredes estiverem deformados, tá? É infiltração. E muitas infiltrações, elas desaparecem temporariamente durante o verão, quando chega no inverno, na época das chuvas, ela volta novamente. Então, não confie apenas na aparência, observe esses detalhes aí com relação à infiltração, que é um dos pontos mais importantes. Tá? O sexto ponto também, nós vamos passar para o quinto agora, o sexto também vocês vão se surpreender com ele. Quinto passo, analise o teto, tá? Analise o teto. Poucos compradores fazem isso. Por quê? Porque as pessoas chegam e elas observam o chão, observam a parede ali, até mas esquecem de olhar para cima, esquecem de olhar para o teto, tá? Você vai procurar no teto também manchas, fissuras. O que são fissuras? Fissuras são aquelas, muita gente chama de rachadura, mas não é rachadura, é aquelas bem fininhas mesmo, tá? Diferenças de cor,
né, ou se houve algum reparo recente. Por quê? Diferença de cor no teto ou algumas manchas no teto pode indicar infiltração do apartamento de cima, tá? Reparos recentes também podem indicar alguma coisa, e aí você vai investigar, ver quem que foi que fez a reforma desse apartamento. Tem um laudo, tem uma vistoria, tem alguma coisa para me indicar aqui para você comprar com segurança, tá? Porque muitas vezes o teto ele revela problemas vindos do apartamento de cima, ou se for um apartamento de cobertura, né, tal, alguma coisa relacionada à própria cobertura ali, tá? Pronto, agora, um passo importante, descubra o que foi alterado na reforma. Por isso eu disse que vocês vão se surpreender com isso aí. Pessoal, por favor, não se esqueçam, se inscreve no canal aqui, ó, se inscreve no canal para poder você acompanhar aí mais dicas que eu vou passando para você aí. Não deixe de deixar o seu like aí para mim e coloque aqui para mim nos comentários aqui o que você está achando desses passos, se vale a pena fazer esses passos mesmo, se você nem imaginava que isso existisse, você iria comprar o seu apartamento sem pensar em nada disso, deixa aí para mim, tá? Então, sexto passo, o que foi alterado? Você vai fazer essa pergunta, tá? Pergunta para a pessoa que está vendendo, seja para o corretor, ou seja para o construtor, ou quem você quer que seja, quais paredes que foram removidas ali? Existiram paredes que foram removidas? Foi realizado algum esforço estrutural para poder, na hora da remoção dessas paredes? Essas paredes, elas eram estruturais ou não eram estruturais? Tá? E aí eu vou deixar até um vídeo para vocês aqui. Eu vou deixar um vídeo no finalzinho falando de parede, de como que você pode, quando, não, os erros podem ser cometidos ao tirar uma parede de uma casa, de um apartamento, o que seja aí, tá? Existe um projeto de reforma? Foi feito um projeto de reforma? Existem documentos ou licenças, né? A pessoa passou pela prefeitura, ela fez aí tomou os devidos cuidados. Infelizmente, algumas reformas são feitas sem qualquer acompanhamento técnico. A pessoa vai lá, faz a reforma de qualquer jeito ali, não tem um acompanhamento nem nada, e isso gera o quê? Gera riscos para o imóvel e riscos para o edifício. E pior ainda, vai gerar riscos para o seu bolso e para o seu futuro também, né? Não tenha receio de fazer perguntas. Você está prestes a realizar o maior negócio da sua vida, um dos maiores investimentos, talvez é o seu sonho, talvez é o primeiro e o último apartamento que você vai comprar, ou talvez você esteja comprando para poder fazer um investimento, não interessa, não tenha medo de fazer perguntas. Sétimo passo importante aí, ó. Analise as janelas e as varandas. Eu já falei das janelas, da parte de trás das portas, das janelas, mas você vai verificar o quê? Se nas janelas ali, naquele chamado soleiro das janelas ali, ou se nas esquadrias das janelas tem algum problema com infiltrações, tá? Se elas estão fechando corretamente, se quando você abre a janela, se ela não fica voltando, né, a gente chama de fechamento fantasma, janela fantasma, porta fantasma também. Se existem sinais de ferrugem, corrosões, deformações nas janelas ou nas varandas mesmo. Por quê? Porque esses problemas indicam ou falta de manutenção ou uma exposição excessiva à umidade. Falta de manutenção não vai ser porque o apartamento foi reformado há pouco tempo. Então, pode ser o quê? Pode ser que esteja tendo uma exposição à umidade, está chovendo ali, está acontecendo alguma coisa que pode ocasionar um problema futuro para você. Atenção que nós estamos chegando aí ao 9º e 10º passo, que são os mais importantes. Você já se inscreveu no canal aí? Não esquece de se inscrever no canal, hein, pessoal? 8º passo, então, não olhe apenas o apartamento. Tá? Você está comprando parte do que? De um edifício, você está comprando um pedacinho daquele edifício, então você tem que observar também fachada do prédio, garagem, escadas, corredores, elevadores, áreas incomuns. Observe tudo isso ou peça informações para a pessoa que está te vendendo ali ou para os vizinhos. Volte lá de novo, converse com o vizinho. Se você subiu de elevador, tenta descer de escada para observar se não tem rachadura, se não tem fissura, se não tem mofo, se não tem infiltração, se não tem todos esses itens que eu já falei com vocês aqui, nas escadas, nas garagens, na fachada do prédio, nos corredores. Se o elevador tem manutenção, observa lá. Todo elevador tem escrito lá, ó, a manutenção foi feita em tal ano,
né, próximo à manutenção, observa tudo isso aí. Você vai ser, a partir de agora, um observador e não mais um comprador, tá? Um apartamento impecável dentro de um prédio cheio de problemas graves pode se transformar num enorme prejuízo, porque em seguida eles vão começar a querer reformar o prédio e aí você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar reformas e tudo mais, tá? Agora, nono passo, tá? Converse com o síndico. Isso daí pode te revelar para você informações valiosíssimas. Perguntar para o síndico se existem infiltrações recorrentes, se existem problemas estruturais conhecidos, se já houveram obras, se tem previsão de novas obras, se existe alguma ação judicial, cotas extraordinárias programadas. Por quê? Porque essas informações podem mudar completamente a sua decisão. Você pode amar o apartamento, mas na hora que você vê os detalhes ali que estão envolvidos naquilo ali, que o síndico começa a falar com você, você pode desistir ou não, ou o contrário, aí sim é que você quer adquirir aquele imóvel ali. E agora, o mais esperado, o erro mais perigoso. O mais perigoso está aqui. Tá? É aquele que eu falei com vocês, ó, fica comigo até o final. O maior erro não é comprar um apartamento com um problema, o maior erro é comprar um apartamento sem saber do problema, tá? Porque quando você conhece o problema, você pode negociar. Ou você pode pedir correções, ou pode solicitar descontos, tá? Ou simplesmente pode desistir da compra. Mas, quando você compra, o problema está escondido, você não sabe onde está o problema e só vai descobrir depois da compra, aí sim o prejuízo é seu. O prejuízo fica completamente na sua mão. E agora eu vou dar para vocês aqui a dica bônus, que é a minha recomendação como engenheira. Sempre que possível, faça uma avaliação técnica antes da compra. Tá? Você contrata ali um engenheiro, o engenheiro vai te cobrar aí 200, 300, 250 reais, não sei, depende do engenheiro, cada um vai cobrar o seu preço. Mas vale a pena você fazer isso, porque isso pode evitar você gastar centenas até milhares de reais no futuro, certo? O valor de uma inspeção ou de uma consultoria costuma ser insignificante comparado ao valor do imóvel. Você vai comprar um imóvel aí de, vamos falar que no mínimo 100 mil reais, vai gastar aí 100, 200, 300 reais com uma consultoria, lógico que é porque você tem que conversar com o seu engenheiro, ele vai fazer uma consultoria, ele vai fazer 2, 3, que você vai visitar 3, 4, 5 imóveis talvez. Então vamos dizer que você vai gastar aí 500 mil reais, mas isso é insignificante perto dos problemas que podem ocasionar a compra de um imóvel com problema, com infiltração, com problema estrutural, seja lá o que for, tá? Se você está pensando em comprar um imóvel e gostaria de uma orientação técnica especializada, eu realizo consultorias online para vocês aí, tá? Para compradores, para analisar os imóveis, para tomar decisões mais seguras, tá? E aí eu deixei para vocês aí um contato do meu Instagram que tá na descrição não, eu deixei nos comentários, tá? Tá nos comentários do vídeo aqui. E se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no nosso canal aqui, porque toda semana eu vou estar trazendo para vocês vídeos, eu vou estar trazendo alguma coisa para ajudar vocês a evitar erros, evitar riscos, evitar prejuízos em obras, em reformas, na compra de imóveis e tudo mais. Eu também deixei aí nos comentários aí um e-book que é um checklist completo para te ajudar aí. Esse e-book é muito baratinho, um valor insignificante, bem barato mesmo, tá? Ele não é meu, não foi eu que fiz, mas é um e-book muito bom que esclarece inúmeras dúvidas aí. Também tá nos comentários aí para você, caso você queira, se interesse aí em ter mais informações e ficar mais por dentro disso aí, tá, pessoal? Então, muito obrigado por assistirem esse vídeo e eu deixo aqui, ó, o vídeo que eu tô falando aqui sobre parede. Muito importante, porque todo mundo um dia tem que tirar uma parede. Mas essa parede tem que sair daqui, então, para você saber se pode ou não derrubar essa parede.